Eu detesto promoção, eu não faço promoção, eu crio produtos para poder agregar valor no meu produto e vendo aquilo ali. E a sacada tá em você criar produtos que não estão à venda. Como encontrar bons fornecedores? É isso que eu ia perguntar. Bro, eu ia falar assim, cara, e se eu não tenho um pai? Eu nunca comprei na Shopee, por exemplo. Por que você não começa a produzir conteúdo, não começa a produzir Reels? Ela olhou bem pra minha cara e falou, porque eu não tenho ar-condicionado. Pô, A gente ia ver inverteu os televisão. papéis. Eu mandava foto pra ela, falava, olha bem, o que ela tá fazendo agora? Acordava às 5 horas, arrumava, saía às 6 pra trabalhar às 7. Saía do serviço às 5, 6, pegava ônibus ali, chegava em casa às 7. A Angelina era um neném, então ela tava dormindo na hora que saía e tava dormindo na hora que chegava. A Prisciane era tipo assim, curtir a filha final de semana. Ouvir a vida toda que você precisa trabalhar pra você ter um bom emprego, pra receber um bom salário. Quando eu me deparei querendo empreender, parecia que eu tava desrespeitando a minha mãe. Quando a gente se viu refém do estoque de produtos. Ok. Não importa qual produto você vai vender, importa o quanto você consegue fazer esse fornecedor estar com você nessa jornada. Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender como criar um negócio digital do zero, então esse episódio aqui é pra você. Porque os nossos convidados de hoje são uma dupla que é, olha só, um verdadeiro exemplo de sucesso no digital, gente. Eles começaram do zero e conseguiram transformar suas vidas, construindo um negócio que já faturou mais de 4 milhões de reais. É isso mesmo. Juntos, eles desenvolveram um método inovador que permite começar sem grandes investimentos e ainda conquistar resultados expressivos. Eles já ajudaram mais de 10 mil alunas a conquistarem sua liberdade financeira e chegou a nossa vez de explorar essa história e entender como é que eles conseguiram todos esses resultados. Quem é ele? Quem são eles? Quem são eles, hein, Carol? Que Chama pra rufem nós. os tambores! Sejam muito bem-vindos. Prisciane Pereira e Guilherme Mendes. E aí, muito animada. E aí, turma? Bora falar de negócio? Bora! Uou! Que vai Bora. ser incrível. Não, demais, bora. É isso aí. Guilherme e Prisciane, antes da gente entender como é que vocês entraram no digital e conseguiram construir um negócio, né, do zero, me contem, o que vocês faziam? Vocês vêm do tradicional? Agora, como era a vida de vocês? CLT, né? Trabalhei como CLT a vida inteira, desde os meus 14 anos. Método bem tradicional. Sim. A gente tava trocando uma ideia aqui antes. E sempre trabalhei como CLT a vida toda. E eu nunca tive muita referência do empreendedorismo. Inclusive, todas as referências que eu tinha na vida era: você precisa estudar, pra você poder conseguir um bom emprego, pra você receber um bom salário. Então, eu cresci com isso muito enraizado. E na minha cabeça, o máximo que um ser humano na vida poderia fazer é 30 mil de concurso público. Então, a minha meta era: eu vou estudar, que eu vou passar num concurso, e aí eu vou conseguir ganhar uma grana aí. Então, eu não achava que... Eu não conhecia o lado do empreendedorismo, né? Eu nunca tive referências sobre o empreendedorismo. Então, até nesse momento de transição, de quando eu fui começar realmente a empreender, foi muito difícil, pelo fato de ter trabalhado como CLT a vida toda. E o que me fez, né, passar para esse lado foi ter sido mãe, que eu acredito que hoje é uma realidade de muitas mulheres. E CLT e ter tempo para os filhos é muito complexo, é muito difícil. Eu senti isso na pele, eu vivi isso na pele. E aí, eu saí daí. No tradicional, o que você fazia? Meu primeiro emprego, eu trabalhei como vendedora de uma loja de jogos de videogame. E aí, eu saí de lá, com 16 anos eu fui telemarketing nessa empresa. Depois de telemarketing, eu passei para ser vendedora da mesma empresa. E olha que engraçado, eu vendia curso. Olha aí, curso profissionalizante. Legal. E aí, eu era telemarketing, eu captava o pessoal para poder vir até a empresa. É basicamente o digital, só que no físico. Os telemarketings ligavam e falavam: olha, você tem um curso gratuito aqui com a gente, vem aqui para você pegar. Então, é basicamente a captação do lead. Ok. Aí, o lead chegava até a empresa e os vendedores iam e mostravam a oportunidade. Ó, hoje você ganhou gratuito, mas além do gratuito de 3 dias, eu tenho uma outra oportunidade para você, que é um treinamento mais complexo e tudo mais. E aí, depois que eu vi que os vendedores ganhavam mais do que os telemarketings, eu cheguei pro meu patrão e falei: ei, eu posso ser vendedora? E aí ele foi, me subiu de cargo, me deu essa responsabilidade. Subi de cargo, fui vendedora, até que nessa mesma empresa, depois eu fui gestora financeira da empresa, entrei, ficava com contas a pagar e o patrão ficava com contas a receber. E aí a gente trabalhava assim, até que eu deixei e fui pro meu último emprego agora, que eu trabalhava com postos de combustíveis. Aí foi
Totalmente ao contrário. De certa forma, as vendas estavam ali te perseguindo, né? Sempre fui vendedora. Agora, vendedora, em contrapartida, sempre... o Gui já não teve experiências como CLT, não é isso? Não. A vida inteira foi tentando empreender ali, né? Começando desde novinho. Comecei com 7 anos. A gente trabalhava, até comentei com você, a gente trabalhava no trenzinho da alegria, que chamava. Meu pai dirigia e eu era o cobrador ali, ficava mexendo com o pessoal. Depois fui no Brás, virei sacoleiro. A vida inteira é vendedor, né? Virei sacoleiro, trouxe mercadoria do Brás para vender em Divinópolis. A gente vendia na cidade nossa lá. Buscava e ia toda semana para lá. Depois mexi com lanternagem, mexi com estética automotiva. Vim para vender roupa de novo. A gente criou uma marcazinha nossa ali, em Divinópolis também. Vendemos na Shopee, calçados e depois o infoproduto. Chegamos agora no Foi pra vários nichos. Tem experiência em todos, basicamente. Testamos todos, né? um vai dar certo, um vai funcionar. Você nunca quis ter carteira assinada? Como é que foi isso pra ti? Cara, eu sempre trabalhei com meu pai. Então, eu nunca pensei em sair dali. E geralmente todo mundo reclama, né, de carteira assinada. Tem um patrão chato, eu não dou certo com isso, é muita cobrança e tal. Eu falei, então só vê problema do outro lado. Não quero isso, não. Não vou fazer o meu aqui mesmo. Sempre corri atrás de fazer o meu dinheiro, né? De fazer as minhas coisas. Nunca pensei, essa pergunta também é boa. Nunca pensei em falar assim, por que eu nunca trabalhei pros outros? Uma coisa que eu tenho certeza que minha mãe até comenta comigo é que eu não gostei de escola, né? Desde criança. Então, nunca pensei em falar, vou pra escola fazer uma faculdade. Isso nunca foi um sonho. Pra mim também não, muito engraçado. Eu nunca, no terceiro ano do ensino médio, eu lembro das meninas comentarem, eu quero ser advogada, eu quero ser não sei o quê. E aí eu ficava assim, galera, como é que funciona a faculdade? Eu ficava assim, como é que funciona? Juro, eu não sabia a questão de Enem, eu nunca procurei saber. Então, eu falo que hoje eu já tinha uma tranquilidade no coração de que eu tinha certeza que as coisas iam funcionar. Legal. De alguma forma elas iam funcionar. Só que assim, empreendedorismo zero, mas na minha cabeça eu nasci pra alguma coisa pra mim funcionar. Então eu esperava que caísse do céu. Puxando um gancho nisso, Pri, como é que foi pra você essa transição de mentalidade de CLT pra empreendedora? Você já conhece, como é que vocês se conheceram e vocês começaram a trabalhar junto também? A gente se conheceu através do Instagram. Eu tava... E é até engraçado que eu morava em cima da loja dele, essa última loja que ele abriu, né? A marca que ele abriu com um sócio antes da pandemia. Então, ele me viu no Instagram, respondeu um story meu, eu olhei e falei, não vou responder esse menino não. E larguei pra lá. Fui esnobado ali, entendeu? Me deixou pra escanteio. E aí, eu lembro que eu segui um amigo dele, eu vi um vídeo dele no perfil do amigo dele, fui ver o perfil dele e falei, é ele que me respondeu. Ele parece ser legal. Talvez ele possa ser meu amigo. Na verdade, o que aconteceu? Meu amigo. Na verdade, o que aconteceu? Eu consegui arrancar agora eu tô lembrando aqui, arrancar um sorriso dela sem estar com ela, porque eu fiz uma piada com meu amigo, ela viu aquele stories ali e riu. Foi, aí eu falei, ele é engraçado. Então... Dá pra ser meu amigo, porque eu tenho uma vibe muito engraçada, né? A gente percebeu. E eu tentei me encaixar muitas vezes escondendo esse humor meu, tá? Na internet. Eita! E aí, os padrões que a internet colocam na gente. E aí eu vi e eu falei, cara, quem sabe, né? E aí ele foi e falou, onde você mora? Eu falei, moro em tal lugar. Aí ele, aonde? Eu falei, esquina com tal rua. Ele falou, mora não. Mora nada, nunca vi você aqui. Não mora não, eu tenho uma loja aqui embaixo. E não mora não. Eu falei, moro. Aí ele falou assim, então passa aqui. Eu falei, beleza. Aí deu 5 horas. Eu saí, eu já morava sozinha, que eu saí da casa dos meus pais com 18 anos. E aí eu já passei lá na porta, vi ele e tal. E aí ele, é você. Eu falei, sou eu. A gente marcou de sair. E aí a gente foi e começou a namorar, começou a ficar e tudo mais. Foi em janeiro. E eu sempre trabalhando de carteira assinada. Quando foi em outubro, eu me deparei grávida. Pouquíssimos meses que a gente tava namorando, eu já tava grávida. Mas foi uma benção na nossa vida, essa gravidez. Onde eu estou hoje é só justamente por causa dela. E aí hoje eu me deparei grávida. E aí é mais um problema, porque trabalhar de carteira assinada já é um problema. Agora, grávida. E quando a Angelina nasceu, eu precisei voltar a trabalhar, porque eu não tinha nada em vista, eu não tinha nada em mente. Eu voltei a trabalhar, a Angelina estava com seus 5 meses, e aí a gente ficava assim, cara,
vai continuar assim? A gente vai... Eu saía 5 horas da manhã, pegava serviço 7 horas da manhã, trabalhava até a noite, chegava em casa 7, 7h30. Eu via a Angelina pouquíssimo. Na verdade, e ele trabalhava... final de semana. E ele trabalhava com o pai dele na oficina lá na cidade próxima. Então, era 50 quilômetros, mais ou menos, que a Angelina ia e voltava. Porque quem ficava com a Angelina era a minha sogra. Então, a Angelina ia e voltava todos os dias. E eu vendo aquilo, eu falava, meu Deus do céu. A gente precisa fazer alguma coisa. E nessa cidade, onde ele tinha a oficina, né, com o pai dele, onde eles trabalhavam juntos, a gente via uma movimentação muito grande. Porque lá tem muitas fábricas de calçados. Então, a gente via uma movimentação grande das pessoas vendendo aqueles produtos, despachando correio e tal, e a gente começou a tentar entender o que acontecia. A gente viu que a galera vendia em marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon, e a galera colocava aquilo ali para poder vender. Todos os lugares. Colocava aquilo ali para vender e a gente foi, e no momento o Guilherme chegou lá em casa e falou, rompi com meu pai, a gente tem... ele tinha acabado de vender uma moto, a gente tem 13 mil reais, conta e um sonho, e o que a gente vai fazer agora? Nossa. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E aí ele foi, comprou um curso de Mercado Livre, comprou um notebook de 300 reais. E aí a mãe dele deu mais uma força pra gente, ficou com a Angelina, e ele fazia esse curso presencial e eu ainda trabalhando como CLT. E aí eu aprendi vendendo, ele chegava, me falava e eu ia fazendo as coisas. Comecei vendendo Mercado Livre, não tive experiências muito boas com lá, mas foi o que salvou aquele mês nosso. E aí, nossas contas lá não funcionavam mais. E aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E aí eu olhei e falei, a regra deve ser mais ou menos a mesma do Mercado Livre e da Shopee. Então eu vou cadastrar na Shopee pra gente ver o que acontece. E aí eu cadastrei de manhã, calçado, um tênis. Quando foi 2, 3 horas da tarde, ele tinha vendido. Aí eu falei, eita. Falei, talvez isso aqui talvez isso aqui pode funcionar. Legal. E aí a gente foi. Mas ainda assim você hesitou em pedir conta? Não, eu tava lá tranquila mesmo, 5 horas da manhã. Não, que meu patrão não veja esse podcast. Eu trabalho. Ex-patrão. Ex-patrão. Eu chegava na empresa, eu abria um notebook, eu ia cadastrar produto. Ele chegava na sala, eu abria o sistema. Aí fazia uma ligação, fazia outra. Ele saía, eu voltava a cadastrar. Então, eu usava o horário que eu tinha, que era a CLT, para poder cadastrar, para poder imprimir etiqueta, para poder conversar com o Guilherme. E eu tenho tudo isso documentado no WhatsApp e tal, e a gente conversando. E aí, a gente já estava, aí a gente começou a vender na Shopee, a gente chegou a ter 4 lojas, uma no meu nome, uma no nome do Gui, da mãe e do pai dele, então a gente chegou a ter 4 lojas, e as lojas estavam vendendo bem. Sabe, as lojas vendiam 600, 700 reais por dia, uma loja fazia 2 mil por dia, então a gente estava fazendo bem. Mas eu ainda estava na CLT. Eu não me via. A minha realidade de acordar às 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus para poder chegar no emprego, sair de lá, pegar 2 ônibus para voltar e quase não ver a Angelina, incomodava mais o Guilherme do que a mim, porque ele sempre foi empreendedor. Ele olhava e falava, meu Deus, você tá desperdiçada. E tem o fato também, que ó, eu ficava com a Angelina em casa. Cara, eu via a Angelina comer, eu via a Angelina progredir, o sorriso da Angelina... Pegava a Angelina no colo, a gente ia ver televisão. Eu mandava foto pra ela, falava, olha bem, o que ela tá fazendo agora? Olha bem o que tá fazendo. Porque a Pri saía de casa, acordava às 5 horas, arrumava, saía às 6 pra trabalhar às 7. Saía do serviço às 5, 6, pegava o ônibus ali, chegava em casa às 7. A Angelina era um neném, então ela tava dormindo na hora que saía e tava dormindo na hora que chegava. A Prisciane era tipo assim, curtir a filha final de semana. E aquilo era desgastante, porque tava perdendo a qualidade de vida da filha e para ganhar pouco. Pouco mesmo. Tipo, tinha mês que eu ganhava R$1.400 reais, era o meu salário fixo. Caraca. Com os descontos, 1.200, 1.100. Vira e mexe, ela surtava de dar uma comissão ou outra pra nós, que às vezes pagava, às vezes não. E aí tinha mês que eu já cheguei a receber 900, 800 reais o mês inteiro, o mês todo. E aí isso incomodou, isso, Guilherme, só que eu não conhecia outra realidade. Eu não conhecia, pra mim não existe, e eu vejo muito as minhas alunas nessa situação. Quando a gente acorda, vai pra trabalhar, volta e faz isso todos os dias, parece que não existe outra realidade a não ser essa. Você bolhas, não enxerga outro caminho a não ser esse. Então aquilo não me incomodava, porque eu nunca conheci o outro lado. Entende? E aí o Guilherme sempre falando, cara, você tá desperdiçada, você é muito inteligente. O meu perfil do Instagram, ele tinha 10 mil seguidores na época. Eu fazia uma publicidade quando eu ganhava um sanduíche, quando eu ganhava uma roupa, às vezes eu fazia foto pra uma loja ou outra, mas eu nunca dei atenção pra aquilo ali. Não que isso estava errado na época de fazer, sim, mas só que ela não
não acreditava no potencial que tinha. Eu via, tipo assim, ela dava um empenho danado pra fazer uma publicidade de um sanduíche. Porque ela ganhou ali, eu falei, cara, ela pode fazer isso pra ela, pra crescer pra ela. Essa menina tem um potencial enorme aqui na internet, né? Não só na internet, por quê? Na empresa que eu trabalhava, éramos 3 vendedoras. Era eu e mais 2. Eu e a outra era a que mais vendia. Então, eu fazia 60, 70 mil, 50 mil por mês para a empresa. E é o que muitas pessoas não conseguem enxergar. Se você faz esse valor para alguém, por que você não consegue fazer para você? Que a gente realmente, ou a gente não acredita na gente mesmo, ou de fato a gente não conhece outra realidade. Então, mesmo vendendo na Shopee, foi difícil eu largar a CLT. E até eu comentei com vocês que depois, mais tarde, a gente foi entender que as crenças que você cresce a vida inteira, elas moldam quem você é e a forma com que você pensa muito mais do que você imagina. Então, quando eu ouvi a vida toda que você precisa trabalhar para você ter um bom emprego, para receber um bom salário, quando eu me deparei querendo empreender, parecia que eu estava desrespeitando a minha mãe. Parecia que eu estava desrespeitando algo que eu ouvi. Sua mãe. Sim, porque ela me falou a vida toda, você precisa trabalhar, você tem E eu via o meu pai trabalhando, recebendo. A minha mãe, ela teve a oportunidade de trabalhar de casa. Minha mãe é bordadeira, então ela teve a oportunidade de trabalhar de casa, ela me viu crescer, ela me criou. Então, mas sempre alguém pagou ela pelo serviço que ela prestou. Entende? E eu sempre vi isso. Minha realidade é essa. Minha família inteira é CLT. Então, hoje eu e minha outra irmã, nós somos as únicas que empreendem na família. Então, eu não conhecia outra coisa. Então, quando eu comecei hoje, mais tarde, trabalhando mentalidade, hoje mais tarde, tentando entender quais que eram as minhas travas, eu entendi que talvez você não quer fazer pra você porque você ouviu a vida toda de que você precisa ter alguém sempre pra te pagar alguma coisa. Só que quando você trabalha de carteira assinada, você tá vendendo o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. E as pessoas não fazem conta. Tem gente que vende a hora por R$6. Caraca. É mais comum do que a gente imagina, né? Muito. E vocês contando aqui a história de vocês, é legal entender que você, Guilherme, você teve sempre esse perfil de arriscar, né? Empreendedor nato, digamos assim. Então você nunca duvidou do digital, né? Do poder do digital. Não. Cara, e quando a Pri começou, que tipo assim, as lojas nossas começou a dar super bem, que a gente começou a vender aquele monte de produto e embalar produto em casa, a gente começou a trabalhar junto, eu e ela. Tem até vídeos nossos, tipo assim, eu e ela, a Angelina embalando. Angelina com embalando. 1 ano e pouco, andando em volta assim, embalando tênis com a gente e fazendo as coisas pra vender. Aí você vê, fala, cara, olha que potencial. O sonho da Prisciane era ganhar, sei lá, R$5.000 no mês e achava que a pessoa mais rica do mundo ganhava 30. E hoje você tá ali construindo o seu patrimônio, vendendo muito, atrás de um celular, no conforto da sua casa. Precisa de internet, computador e celular. Dependendo do qual método que a Pri ensina, não precisa nem de computador, só no celular ali. Você consegue fazer, coloca no modo mobile ali, que é o... Como é que chama? Não é mobile, não. Colocar a versão web, né? Versão web do e navegador. já coloca pra rodar. Tipo assim, a internet transforma a vida. Ela muda a vida da pessoa ali e tem que acreditar naquilo ali, porque vai vender. É muito bom aquilo. Legal demais. Às vezes eu me pego pensando, sabe? E aí muita gente fala assim, Pri, elas me perguntam, né? Pri, cara, eu fiz um anúncio e ele ainda não vendeu. O que é? E aí eu parava, eu me analisava, eu falava, eu juro, eu colocava tanta energia naquilo ali, eu acreditava tanto em cada apertar de botão, que eu acho que é o que fazia vender. Só que se eu viro pra elas e falo, você precisa acreditar no que você tá fazendo, elas acham que é balela. Mas elas precisam muito acreditar que aquilo vai funcionar, muito mais do que o passo a passo, é muito mais do que um método. É sobre toda a energia que você tá colocando ali, é sobre tudo que você tá acreditando que aquilo ali realmente é capaz de transformar, sabe? É porque quando você acredita muito e você quer fazer dar certo, você põe muita energia, você nem pensa na possibilidade. E se não der errado, você vai tentar de novo. E você não vai nem essa possibilidade. Não tem Exato, você nem fica pensando nisso, né? Você fala, beleza, errei aqui, vamos ver qual que é. E aí as pessoas se prendem muito no passo a passo. Exato. Não tem um plano B, tem que vender. Inclusive, como que é a dinâmica de vocês hoje sendo um casal e também sócios na vida e sócios no profissional, né? Como é que funciona a divisão de tarefas? Como é que vocês lidam com isso?
Hoje na empresa, o Guilherme é o financeiro, a gente tem mais um sócio, que é o Isaías, que infelizmente não pôde estar aqui, queria muito que ele estivesse. E aí o Isaías, ele é o sócio estrategista, ele fica com todas as estratégias, ele tá sempre à frente de tudo que tá acontecendo, ele se antecipa muito no que está por vir, né? Muito funil de vendas, o que a gente vai fazer esse mês, o que a gente não vai. Eu sou a expert estrategista também, eu pego sempre para estar na frente também das decisões tomadas estratégicas da empresa, tanto com questão de Instagram, quanto com questão de YouTube, qual conteúdo, qual movimento a gente vai fazer agora, qual que a gente não vai, qual que é a promessa. Então, eu quero sempre estar na frente disso. O Guilherme fica na questão financeira da empresa. E a gente lida muito bem com isso mesmo. Eu e o Guilherme, a gente tem meio que um Alzheimer crônico. A gente discute sobre alguma coisa, passa 5 minutos, a gente nem lembra mais o que a gente falou. Se a gente discutiu por causa de... não rende. Se a gente discutiu por causa de grana ali atrás, a conta não foi paga, mas você também não postou story. A gente senta pra tomar café e fala, então. Muda o assunto, parece que nada aconteceu. Entendeu? Então, bem muito tranquilo mesmo. Que legal, gente. Entra pra dentro do quarto, é casal, tá no Vocês escritório. conseguem muito bem desligar, né? Consegue, porque Consegue entre aspas, né? Porque não tem como desligar também. Ao todo falar que, ó, a partir de agora, às 18 horas, a gente não fala mais sobre... Tem gente, tem casal que fala que é super impossível. E tem casal que fala que não dá pra desligar. Mas não é nem isso, questão de desligar. Tem hora que você comenta fora do horário, porque a empresa funciona 24 horas. A gente tem uma empresa que funciona 24 horas, então não tem... A gente não é um CLT Premium. A gente tem uma empresa que funciona 24 horas. Mas é o que a gente fala? Tá no escritório? Vamos falar de assunto aqui. Sentou na mesa pra almoçar? É eu, Prisciane e Angelina. Vamos conversar ali. Vai pro quarto, os problemas que teve no escritório não vai pra dentro do quarto. Imagina você deitar pra descansar ali e começar... Lembrou, falou assim, ó, teve um problema. Aquilo ali vai desgastar o relacionamento não vai funcionar. Então, tem que saber dividir certinho, ó. Sócio e casal. Entende? A gente na empresa, a gente tem até um gestor de operação. O que acontece? Ficou até mais fácil dividir. Os problemas que a gente tem na empresa... a gente passa para ele. Não para nós que é dono. Vamos supor, vai ver o problema, vai vir para a Prisciane. A Prisciane tem que fazer algum post, tem que fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa. Eu passo para ele, ele cobra dela. Entendi. Cara, porque marido e mulher é complicado de conversar e cobrar um do outro. Para vocês terem ideia, criativo, quando sai para gravar alguma coisa, quem grava é a Pri e o Isaías. Quando vai gravar eu, a Prisciane, se eu falo... a gente se estapeia no primeiro vídeo. Se eu falo, ó, muda alguma coisa. O Guilherme, ele é muito perfeitamente estético. Então, se o microfone está aqui, pra mim não tem problema nenhum o microfone estar aqui. Não, nós temos que esconder esse microfone. Falei, cara, não, vou tirar a foto dessa mesa? Gente, vamos tirar aqui, tem que estar... E eu perfeccionista. Exato, demais. E eu sou 0. Então, quando eu vou gravar um criativo, ele... Mas a sua roupa aqui... Eu falei, dá licença. Aí deixa o Isaías. Aí o Isaías assume a bronca, né, Zaza? Exato, aí o Isaías assume. E aí eu e o Isaías, a gente se entende, porque vira briga, não tem como. Só que ao mesmo tempo, uma das coisas muito importantes é que um apoie o outro. Eu me deparo muito, por exemplo, nas minhas alunas, falando, mas eu não tenho o apoio do meu marido. Eu vou começar isso em segredo. Olha o perigo. Eu vou começar isso em segredo. Não vou contar pro meu marido, porque ele não acredita no digital. Quando der certo, eu conto pra ele. Quando, na verdade, a conversa já tem que começar assim. Existe uma oportunidade. Eu sei que você pode não acreditar. Eu só preciso que você me apoie. Pra quê? Pra que quando funcionar, você passe a acreditar também. Não é tanto sobre acreditar, é mais sobre o apoio. Porque quando um casal realmente entende sobre os princípios de um matrimônio, não é só sobre acreditar. Eu acredito que isso vai funcionar. Beleza, é uma decisão que você quer tomar, então eu vou te dar o meu apoio. Se der errado, eu tô aqui, mas se der certo, eu tô aqui também. Então é sobre apoiar. Não é sobre só acreditar que isso vai dar certo. Porque se a gente soubesse que tudo que a gente escolhe vai dar certo... a gente não teria erros na vida. Então. E a gente vê que tem muito homem que tem vergonha, velho, de deixar a mulher empreender, deixar a mulher ganhar dinheiro. Cara, deixar a mulher ganhar mais que ele. É um casal. Ali não... você vai chegar a um ponto na sua vida que não é mais a minha mulher ganha mais que eu e eu ganho mais que ela. Quanto o casal ganha, né? A casa ali não é dos dois. Tudo é dos dois. Então, tipo assim, se tiver um mínimo de força, de aconchego pra mulher, ele fala, vai lá.
Se qualquer coisa der errado, eu tô aqui, vou te ajudar. O que você precisar, conta comigo. Cara, eu tenho certeza, mulher é um bicho forte. Pra dar errado, é muito difícil. Sim. As mulheres são muito guerreiras, velho. É muito gratificante ver aquilo ali. Olha aí, o que essa Não importa, mulher... não importa com qual mão entra, né? Sim. Não importa. O homem, ele tem que... Porque o homem, ele cresce com isso, né? Eu preciso ser o provedor da casa. Mas talvez o prover não é só sobre o quanto você coloca de Perfeito. dinheiro. Não importa com qual mão entra. Não importa se eu faço muita grana e o Guilherme tá nos bastidores. A grana é dos dois, porque se ele não estivesse nos bastidores, eu não ia conseguiria estar conseguir, aqui. Não tem uma função... a principal e a outra é A menos... coadjuvante não existe, não não tem tem, não existe. Todas se complementam. É, né? porque se não tiver junto ali, não vai precisam se funcionar. complementar. É o que a gente mais vê, às vezes, alguns casos, né, Carol, aqui no QuickCast mesmo, de a mulher que foi a que começou a acreditar no digital, começou a fazer, as coisas viraram, e aí o marido vem junto. Vem dando aquele suporte, exato. aquele apoio, de fato, muito No importante. nosso caso foi o seguinte, o Guilherme acreditava no digital e aí a gente começou com os produtos físicos, mas o Guilherme, ele é muito do físico. Então, a ideia de começar com produtos físicos veio dele. Eu não acreditava, não achava que fosse possível. Foi possível, eu coloquei a mão na massa e fiz. A partir do momento que eu consegui ter forças para sair da CLT e uma das que trabalhava comigo veio, conversou comigo, falou: Pri, eu sei que você pediu demissão, eu sei que você não tá trabalhando aqui mais, que você tá trabalhando no digital, eu também engravidei, eu também tenho uma filha, me ensina a fazer o que você fez. E aí, a partir do momento que eu ensinei ela a fazer, o marido dela já tinha uma fábrica de produtos físicos também. Ela já tinha, inclusive, tentado a Shopee e não tinha tido sucesso. E aí eu expliquei pra ela, existem alguns macetes, existem algumas técnicazinhas que você precisa aplicar e tal. Ela fez. Beleza, Samira sumiu alguns meses, Samira volta vendendo 250 mil por mês. E aí, nesse momento, eu falei, meu Deus, se eu conseguir transformar a vida de se eu conseguir ensinar pode ser que eu consiga fazer isso em grande escala. E aí, quem apresentou o infoproduto e o ensinamento, né, de vender o treinamento, foi eu pro Gui, que ele também não acreditava nessa parte olha do só que vender legal. treinamento. Não é que eu não acreditava, eu não conhecia. Aham. Em questão de vender, a gente acredita em que tudo se vende. Mas eu não conhecia essa parada do... Que você podia encapsular um conhecimento ali e tinha muita gente que queria As pagar. experiências que a pra gente, ter acesso. as experiências que a gente tinha era... Eu fiz muito dinheiro com o digital. Compra esse curso. Aí você entrava lá, a pessoa falava, pra você Curso fazer que muito vende curso. dinheiro pro digital, você tem que mostrar isso aqui, aí você vende pra outra pessoa. E era o curso de vender curso. Então a gente não tinha noção de que para você consegue vender aquilo que você é bom. Você não precisa mostrar um faturamento, ou você não precisa mostrar algo que não existe pra você vender. Você consegue vender aquilo que você é bom. Se alguém te pergunta com frequência alguma coisa e você é muito boa naquilo, você tá perdendo dinheiro se você não tá vendendo aquilo. Exatamente. Entendeu? E aí, nesse momento, eu vi com a Samira que eu podia, e aí eu comecei a fazer vídeos pro TikTok. Totalmente despretensiosamente, né? Comecei a fazer vídeo pro TikTok e aí eu postava, como é que você vai fazer um anúncio, como é que você vai subir esse anúncio pra Shopee, tal. E aí eu comecei a ver nos comentários dificuldade de encontrar, Pri, eu quero vender produto físico, mas eu não tenho, por exemplo, um fornecedor. Eu não tenho um produto pra vender. O que eu vou vender? Porque hoje as pessoas entendem muito sobre Shopee, que é o afiliado Shopee, né? Só que o que eu ensino não é a afiliação da Shopee. Eu ensino você ter uma loja dentro da plataforma, você ser empreendedora lá dentro. E aí eu via muita dificuldade das meninas de encontrarem um fornecedor. Daí eu comecei a fazer vídeos como encontrar um fornecedor e tudo mais. E aí eu comecei a jogar essa galera para o Instagram. Meu Instagram não viralizava nem a pau. Legal. Não sei. E aí comecei a criar conteúdo lá. A galera começou a se interessar em aprender o que eu fazia. Porque eu postava o meu dia a dia também, que é como uma filha pequena. Empreendendo, imprimindo aquele tanto de etiqueta. Aquele monitor de vendas ao vivo. Vendendo o tempo inteiro. A galera falou, meu Deus, o que você faz? Meu Deus, o que você faz? Eu quero aprender. E foi quando eu comecei realmente a ensinar o que eu faço. Legal. Inclusive, vocês têm um método, né? Estoque oculto. O que fez vocês perceberem que vender sem estoque era o melhor caminho pra vocês? Quando a gente se viu refém do estoque de produtos. Ok. Por quê? A gente morava na cidade, né, lá de Divinópolis. A gente morava lá e próximo tinha essa cidade, que é o polo do calçado. E aí, o Guilherme ainda fazia esse trâmite de ir e voltar, mesmo depois que eu pedi demissão. Por quê?
como a oficina é lá do pai dele, é lá nessa cidade, a gente fazia lá de escritório, entre aspas. Então, a gente ainda assim, nessa época, a gente não tinha o estoque dos produtos. A gente vendia, depois que vendia, a gente passava na fábrica, pegava, né? O Guilherme pegava o produto na fábrica, levava pra oficina, embalava e vendia. Então, querendo ou não, a gente já fazia um drop, entre aspas, sem querer. E aí, a gente se viu no momento de ou a gente muda pra lá, ou a gente vai ter que parar a operação, porque a gente tá vendendo muito. Começou a crescer, então Começou a demanda a crescer de envio tinha que muito. ser de manhã e à tarde. A gente tinha que enviar 2 vezes no dia. E a gente pegou e falou, então vamos mudar pra lá. E nesse momento a gente mudou pra lá exclusivamente pra trabalhar. Então começou aí, beleza, a gente mudou pra lá. Nesse a gente mudou pra lá, final de ano, a cidade inteira para de fabricar. Então, como a cidade para de fabricar, a gente se viu montando, entre aspas, um estoque. Como que era? O fornecedor virou pra nós e falou, a gente tá vendo que vocês estão com um fluxo muito bom de vendas, final de ano é muito bom de vender, nós vamos deixar um consignado aqui com vocês. Só que não era um consignadozinho. Na cabeça quartos da gente, e quartos na de cabeça da gente calçado. até foi, tipo assim, não, eu vou deixar uns pares aí, porque quando você embala todo dia e você não tem estoque, você só consegue mentalizar aquele tanto de produtos que você vende por dia. 200, 300, que dá um volume ok de produto. Uma Kombi cheia de Isso. produto. Caraca. Mas aquilo ali por dia, né? Aí você não vê um galpão cheio de negócio. Aí ele me ligou e falou, vou deixar pra você aí pra você manter o final do ano. Nós vamos ficar 20 dias parado. Aí eu vou deixar um estoque aí que dá pra você vender 20 dias. Beleza? Eu falei, beleza. Cara, um caminhão lá na porta. Nós colocamos sapato nas nossas salas, na nossa cozinha, nos nossos quartos, debaixo da cama, em Embaixo cima do da guarda-roupa. cama, Não, onde você olhava. Tinha caixa. A gente dormia assim. E aí. A caixa tava vivendo na casa de vocês. Fizeram Exato, apenas eu era só um refém. Obrigada. Eu era só uma refém das caixas. O banheiro da suíte não tinha mais banheiro. Exato. Porque a gente fez um quarto de escritório. E aí era uma suíte. O banheiro era inteiro de calçado. Uau. E aí a gente se viu. Aí o que acontecia? Como a gente embalava pra vender 2 vezes, pra poder a coleta passar 2 vezes no dia, a gente se viu refém totalmente, porque a gente não podia viajar sexta, sábado, domingo e segunda, porque a gente perdia a coleta da sexta e ia da segunda. E a gente tinha 2, 3 dias úteis para poder enviar o produto, senão ele era cancelado. E aí a gente olhou um pro outro e falou, a gente vai precisar, a gente tá num ponto-chave aqui muito importante. Ou a gente abre um pouco da mão do lucro pra gente poder ter liberdade, que as pessoas vendem muita liberdade, mas a única que existe é a de escolha. Eu escolho parar ou acelerar, eu escolho aonde eu quero estar, eu escolho de onde trabalhar. Então, ou a gente dá uma pausa pra gente ter liberdade, né? Abaixa um pouco o lucro pra gente ter liberdade, ou a gente continua com um lucro muito bom, só que a gente vai perder a nossa liberdade. Aí foi o momento que eu falei, cara, a Angelina tá com 1 ano, 2 aninhos aí, então a gente vai desacelerar. E o que a gente fez? A gente abaixou um pouco o lucro, a gente abriu mão um pouco do lucro para poder vender na modalidade de estoque oculto, que era o fornecedor que enviava direto para casa do cliente. Então, o meu único trabalho era enviar, enviar, que eu trabalho até hoje na modalidade de estoque oculto, enviar a etiqueta para o fornecedor. E quem faz todos os trâmites de embalar e mandar para casa do cliente é o fornecedor. Perfeito. Pensando agora dentro em assuntos mais técnicos, né? A modalidade de estoque oculto, por exemplo. Nessa época, vocês começaram com calçados, porque lá na cidade de vocês perceberam que era o forte. E aí, era a possibilidade de cadastrar os calçados na Shopee e vender. Isso. Mas, para quem tá começando agora e não conhece como funciona a Shopee, por exemplo, e como que funcionam os trâmites para vender lá dentro, que tipo de pesquisas vocês fazem ou ensinam as suas alunas a fazerem para encontrarem bons produtos para serem vendidos dentro da Shopee? O que acontece, Carol? Esse é um ponto muito importante, do tipo assim, ó. Se você digitar qualquer coisa na Shopee, você vai ver que vende. Fecha os olhos e imagina um produto completamente mirabolante e digita. Ele vai ter venda. Alguém tá vendendo. Então, eu já cheguei a ver capacete de galinha lá dentro. Capacete de galinha. A ignorância é uma coisa, né? Eu achava que na Shopee vendia-se somente roupas. Eu achava que na Shopee, É na verdade, bolha, vendia né? coisas Eu nunca comprei na relacionadas à Shopee. casa, entendeu? É sério? Eu nunca comprei na Shopee, por exemplo. Você tá doido? Nunca. Carol. Nunca comprei, gente. Carol. Não, nós vamos te dar uma aula. Eu Nós nunca vamos te dar comprei. uma A aula aí, nome ó. desse episódio eu nunca comprei na Cara, eu Shopee. já comprei Total. coisas de decoração absurdas na Shopee. Muito barato, eu nunca inclusive. comprei, e de gente. qualidade, tá? Vou te falar, Tudo, qualidade. tudo que Carol você gosta bem de pensar. cozinhar aqui, nós vamos dar uma dica pra ela. Ah, não, utensílio Total. de cozinha, pratos, Carol. pratos Ó. maravilhosos, Beijão pra ti. lá vende Gente. tudo. E aí, quando
uma das travas maiores das alunas é nesse momento de fornecedor. Inclusive, eu tenho uma aluna, que é a Bruna, que vou contar o caso dela até onde eu puder. O que acontece? Chega no momento, e é inclusive o segredo para você vender muito, mesmo tendo muitos concorrentes lá dentro, porque hoje a maioria das pessoas pode pensar, a Shopee já está saturada, os fornecedores mesmo já estão lá dentro, as pessoas que vendem muito já estão lá dentro. O que acontece? A partir do momento que você encontra um parceiro de sucesso, que é um fornecedor, e você consegue ter uma persuasão com ele, fazer ele entender que ele vai ganhar tanto quanto você lá dentro da plataforma, não importa qual produto você vai vender. Importa o quanto você consegue fazer esse fornecedor estar com você nessa jornada. Enquanto o olhar da aluna estiver voltada para o produto, ela não vai conseguir romper. Por quê? A Bruna, por exemplo, que é o exemplo que eu ia dar, ela comprou o treinamento, chegou na parte de fornecedores, ela simplesmente travou. E é uma das partes que a maioria delas travam. Porque a gente tende a querer vender para as pessoas aquilo que a gente mais consome. Ou seja, roupa, utensílios. Então, se eu falar para vocês aqui, vamos escolher um produto pra gente vender, você vai pensar no que você gosta. Você vai pensar nas roupas mais style, você vai pensar, por exemplo, nas coisas que você mais gosta. E ela queria vender produtos infantis. Eu tenho uma filha, eu quero vender produto infantil, porque eu compro muito pra minha filha, então eu vou vender isso. E aí ela ficou travada meses procurando um fornecedor, até que ela desistiu de encontrar um fornecedor e ela desistiu do treinamento. E aí passou alguns meses, ela entrou em contato comigo, aí eu dei uma aula sobre fornecedores, sobre parceiro de sucesso, sobre como encontrar, como fazer ele entrar nessa jornada com você. E aí ela foi e falou, Pri, meu pai vende camisa. Meu pai é rifeiro. Eu vou colocar os produtos dele para poder vender. E aí, quando ela colocou os produtos dele para poder vender, já na modalidade estoque oculto, porque ele já tinha o estoque, então ela não precisava fazer o estoque. Ela vendia, a partir do momento que ela vendia, ela pegava com ele, pagava ele e despachava esses produtos. Ela fez 60 mil em 2 meses. Caramba. Chocada. Então, no final das contas, o 80-20 é criar bons relacionamentos com os fornecedores. 100%. Antes disso, encontrar esses bons fornecedores. 100%. Nunca querer vender o que você compra. Tá. O que você gosta? Não vai nessa parte, não. Vende o que você tem acesso, o que você tem preço, o que você consegue comprar em várias quantidades. Por quê? Eu compro vou te dar um exemplo de uma blusa toda trabalhada, que é uma blusa que a pessoa borda, um negócio artesanal e tal. Ele vai vender lá na Shopee. Mas aí você consegue a escala desse produto? Você consegue comprar, se amanhã vender 20, a pessoa consegue vender 20 para você? Entende? Comprar um produto que se você consegue escalar ali dentro, que ele tenha preço, qualidade e que não seja necessariamente o que você vai usar. Imagina se toda mulher que for vender lá, for vender trem de mulher, cabelo, maquiagem, roupa, não vai funcionar. Então vende o que o cliente quer comprar. Perfeito. Às vezes a galinha de ovos de ouro tá do seu lado, a tiazinha que faz tapete, você nunca olhou pra ela. Então, mas por exemplo, uma dúvida. O exemplo da Bruna, ela tinha o pai dela que fazia camisetas, não é isso? Ele era rifeiro. Ele era rifeiro. Rifeiro? Isso. Rifeiro. Como ela sabia que o cliente queria comprar camiseta? Não sabia. A gente nunca sabe. É isso que eu tô te falando. Tudo vende. Tá. Tudo vende na Deixa plataforma. eu te dar um exemplo que eu lembrei aqui. Quando a gente começou, na época lá, quando eu tava vendendo, comecei a vender no Marketplace lá, eu procurei demais pra vender, pra achar, pra comprar pano de prato. Porque eu tinha pouco dinheiro. E pano de prato é barato. Você vê o pessoal vendendo no sinal lá, assim, pano de prato R$10. Pensei, o cara compra pano de prato por R$2, ele deve estar... Se ele vende a R$2, ele deve estar comprando por R$1 aí, R$1,50. Eu já conseguia, tipo assim, vender 1.000 panos de pratos com R$1.500. Eu conseguia fazer 1.000 vendas ali na Shopee, entende? Então, eu procurei um produto que eu teria acesso, que era mais barato. Que para quem está começando, é difícil ter um capital. Uhum. Então, pega um produto mais barato, mais enxuto, que vende, que usa em casa. Não vai ser também um produto também, tipo assim... dá um exemplo... Um chinelo daquela marca, hypada daquele momento. Que eu vou procurar comprar aquele ali para vender. Que ele tem um pico de venda. Ele tem uma vida útil, né? Se ele hypou, pode ser que mês que vem ele já não venda mais. Satura, né? Sazonal. Sazonal. Procura um produto que vende o ano inteiro. Que é um método de você chegar e conseguir fazer seu caixa para sua empresa continuar vendendo. Entendi. E pensando nisso, tem uma outra dúvida.
Como encontrar bons fornecedores? Isso que eu ia perguntar. Bro, eu ia falar assim, cara, e se eu não tenho um pai? Mas eu fiquei com a minha cara. Você não tem um pai? É, tipo, eu queria fazer roupa, não. Seu pai assistindo isso Bom agora. dia, pai. Não, mas é sério, onde é que eu faço buscas, né, pra isso? Tá. Isso, eu acho que isso daí é o ouro, né? Existe uma cascata que a gente deve seguir na hora de encontrar um fornecedor. Por quê? A visão primeira, isso é o ouro do ouro mesmo, Presta tá? atenção, presta Tá atenção. bom, então, galera. Creme. Se prendam aqui agora. O que acontece? As pessoas, elas quando você tá olhando pra alguma coisa e você tá procurando aquilo que você tá olhando, é muito mais fácil você encontrar. Então, se no meio, vamos supor, eu tô procurando aqui uma bolinha vermelha. Eu vou procurar a bolinha vermelha, então tudo isso aqui vai passar despercebido pelos meus olhos. Entendi. Se você tá olhando para o produto e não para o fornecedor, você nunca vai ter a visão de qual que é a pessoa que consegue te fornecer. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é uma pessoa que eu conheço. A primeira é quem é uma pessoa que eu conheço que venda produtos físicos e que tenha vontade de escalar isso. Talvez, possivelmente, você já deve conhecer ou ter alguém que já falou, nossa, meu sonho é vender pela internet, mas eu não faço ideia do que fazer. Ah, eu tenho aqui um dinheiro para poder vender pela internet, mas eu não faço ideia do que fazer. Esse cara já consegue ser seu sócio investidor para comer de conversa. Ah, eu tenho aqui uma loja de eletroeletrônico, eu tenho uma loja de cabo de celular, eu tenho uma loja aqui, mas eu não sei como é que eu vendo isso em grande escala. Eu quero aprender, mas é tão difícil, as nomenclaturas são tão difíceis. Então você começa pela sua cidade. Primeiro por quem você conhece. Ah, eu não tenho um pai, tá, mas raciocina bem se você não tem mais ninguém que você conhece ou já ouviu falar que quer vender pela internet produto físico. Produto físico a gente já tem a gente já consegue estar bem à frente, por exemplo, dos infoprodutos, porque produto físico nunca vai deixar de ser usado. Você nunca vai deixar de comprar uma blusa, você nunca vai deixar de comprar um sapato, você nunca vai deixar de comprar um brinco, um anel. Então, a gente tá sempre e vai sempre usar produtos físicos o resto da vida. Então, é necessidade básica, entende? Então, beleza. Não tenho ninguém, Pri. Dificilmente você vai sair dessa busca realmente profunda sem ninguém. Mas tudo bem que você não encontre alguém. Você vai procurar na sua cidade. Você vai no centro da sua cidade, você vai encontrar lojas, você vai pesquisar pelos produtos daquela loja, você vai ver se tem escala, vai ver se você consegue ter preço lá dentro, e aí você faz essa busca na cidade. Não consegui, cidades vizinhas. Então, só depois de você ter saído de quem você conhece, do seu ciclo ali, para sua cidade, aí sim você vai para cidades vizinhas, aí você sai do seu estado. E aí é nesse momento que você vai buscar por fornecedores na internet. No TikTok é uma ótima fonte de busca. Você consegue buscar isso no Instagram, você consegue buscar isso realmente na internet. Só que não é só você encontrar o parceiro de sucesso. É você saber negociar com ele o que você está fazendo. Por quê? Não só as minhas alunas, mas a maioria das pessoas que estão começando, elas têm a mentalidade de ajuda. Elas têm a mentalidade de eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de um fornecedor que me ajude nesse começo. Quando, na verdade, a gente não vive no fantástico mundo de Bob. Ninguém vai ajudar a gente. Ninguém nunca vai ajudar a gente. Se você não apresentar algo palpável para um fornecedor que ele também vai ganhar dinheiro com essa parceria, ele dificilmente vai topar ser o seu fornecedor. Exatamente, ele dificilmente vai topar ser o seu fornecedor. Então, o ouro mesmo tá no quê? Na forma com que você conversa com o fornecedor. Na forma com que você vira pro fornecedor e fala, nós vamos ser parceiros, e aí você já inclui o fornecedor. Você já inclui ele nessa jornada. Olha, eu já fiz uma pesquisa de mercado sobre o seu produto, ele tem escala, o preço mínimo é esse, o preço máximo é esse, a gente não precisa vender o mais barato de todos, e a gente também não pode se aproximar tanto do mais caro. Eu já fiz o cálculo do preço médio, que é esse, a gente consegue vender nisso. No começo a gente não vai ter lucro, mas a gente também não vai ter prejuízo, que inclusive eu ensino elas a precificarem para elas não terem lucro nem prejuízo, que é o preço de custo. Então, nesse início, a gente vai começar com o preço de custo. Começando com o preço de custo, a gente, colocando o nosso anúncio lá em cima, a gente consegue começar a colocar nossa margem de lucro, e a gente só tende a crescer muito. Isso aqui é um negócio milionário, a empresa vai faturar tanto, em médio e longo.
apresenta para o fornecedor que você sabe sobre o que você está falando. Conversa tete a tete. Ele precisa ver que você também é uma empresária. E uma conversa dessa, você não mentiu hora nenhuma. Tudo vai acontecer. E outra, como você mesma disse, né? Quando você vai com essa mentalidade de ajuda, você vai perder todo o valor ali. Você chega pra conversar assim. Oi, eu tô começando uma lojinha... Hashtag lojinha não, que eu tenho pânico desse... Eu tô começando a minha lojinha na Shopee e eu precisava de produto. Você consegue me ajudar? Mas eu queria vender os seus produtos. Você pode me ajudar? E aí eu vou fazer assim, eu vou vender um produto, eu vou te mandar a etiqueta e você vai enviar pra casa do cliente. O cara já pensa em todo o rolê que ele vai ter pra poder embalar um produto. Imagina o cara com um galpão grandão lá, cheio de problema na segunda-feira, aí chega, a pessoa liga pra ele e fala, vou te dar um produto, você imprime a etiqueta aí pra mim. Uma ajudinha. Embala e leva lá no correio. Aí você imagina um empresário sentado na cadeira e fala assim, eu vou... Não vou não. Entendeu? Então, aí quando você chega, e eu até, eu dei uma aula esses dias pra trás e falei, você, pelo amor de Deus, lava esse sebo desse cabelo seu, passa uma maquiagem nessa cara sua, passa um perfume e vai conversar com o cara, senta e fala, eu tenho uma proposta pra você. Com uma grande empresária de sucesso que você é. E se eu fosse bom, se eu fosse o seu, você aceitava, que você não vai ter outra proposta dessa aqui, não. Tem que fazer igual o Gui fazia inicialmente lá com a loja dos carros, né? Vendia parecendo que era enorme, gigantesco. Quando a gente começou na Shopee, a gente tinha setores. Tinha muitos setores. Era eu e o Guilherme, um sonho era assim, moça, desculpa ter te enviado o produto errado, eu vou xingar muito quem mandou. Eu olhava no espelho e falava, fui demitida hoje. Não faz isso mais com a... Sapri respondendo no chat lá. Falou, não chegou a mercadoria, eu vou olhar no setor de envio aqui. Só um minuto. Vou falar com o responsável. Ô, Guilherme, embalou o produto dela, não? Era mais ou menos assim. Peraí que eu vou olhar no setor de embalagem. A gente sempre precisa ser grande antes de ser. E quando as pessoas falam isso, vem muito a síndrome do impostor na cabeça, né? Só que não é, cara. É você ser grande aqui, antes de você ser grande aqui. Olha que legal, uma coisa que esses dias eu tava vendo sobre síndrome do impostor. Assisti um podcast, eu sou consumidora de podcast igual vocês, tá, galera? Tamo junto. E tava falando que, na verdade, não é nem síndrome que fala, sabia? Porque síndrome é algo que é irreversível. E no caso da autossabotagem, né, que as pessoas chamam de síndrome do impostor, é totalmente reversível, porque é uma mudança de perspectiva que você tem que ter sobre você mesmo, sobre suas ações. Síndrome não é um nome que a sociedade coloca e parece que é algo impossível de reverter. Por exemplo, síndrome de Down é uma coisa que é irreversível, é algo que a pessoa nasce com aquilo. Mas síndrome do impostor nem existe esse termo. É tipo autossabotagem de fato, e a pessoa precisa entender que é só o momento de homeostase que eles falam, que é de você passar de aprendiz a, de fato, consumir aquele conteúdo para poder aprender o que você precisa para poder ter os resultados que você quer. Eu ouvi uma coisa ainda melhor sobre síndrome do impostor. Eu ouvi que todas as pessoas que têm a síndrome do impostor, que eu acabei de saber que não existe, mas todas as pessoas que têm a síndrome do impostor, elas já sabem que elas não são impostoras. Porque quem é impostor de verdade sabe que ele é impostor. Então, se você tem a síndrome, ou seja, nem você não é. Olha só que a nossa cabecinha é muito louca, né, cara? Então. Vocês já passaram por algum momento desse de autossabotagem no momento que estava crescendo? Ou esse nunca foi um desafio para vocês? Cara, eu acho que eu sempre tive muita certeza daquilo que eu entregava. Por quê? Eu comecei toda a jornada através de um case de sucesso. Então, toda a jornada de ensinar foi a partir de uma pessoa que aprendeu e teve sua realidade transformada. Então, não foi em cima de um sonho. Não foi só o que aconteceu comigo. Eu validei isso com uma outra pessoa. Então, não quer dizer que mudou só a minha realidade. Foi algo que, eu sou uma exceção da exceção. Não, aconteceu com uma outra pessoa também, e aí quando eu vendi, aconteceu com uma outra também, e aí aconteceu com uma outra também, e aí foi tudo acontecendo assim, e aí eu fui e falei, cara, realmente, então, essa parte da síndrome da impostora, ela não... A gente, querendo ou não, a gente acorda todos os dias, eu particularmente, eu tô generalizando, mas eu pelo menos acordo todos os dias e falo, eu às vezes me deparo e falo, Senhor, o que é isso? O que tá acontecendo? Sabe? Porque do lado de cá eu tenho muita certeza do que eu entrego. Eu sei que o que eu ensino funciona. Só que tem o lado de lá. Que é igual você ir num médico, você ir numa nutróloga. Tem o lado dela que ela vai te passar toda a dieta, que ela vai te passar os remédios, que ela vai te passar ir na academia todos os dias. Mas e o lado daí? Você vai fazer?
O protocolo. E antes eu me culpava muito das que não tinham resultado. Eu me culpava muito, muito mesmo. E aí eu passei a entender que se eu tenho quem aplica, se eu tenho quem faz acontecer e elas têm resultado, as que não têm, tá deixando de fazer alguma coisa. Vai olhar lá na área de membros daqui. Faz retenção, ela não viu quase nem metade do curso, né? Não. É 50-50. Você tá dando ali o teu conhecimento, encurtando o caminho dela, mas ela também tem que fazer a parte dela, né? Com certeza. Já teve gente eu sou 20%. Com a Pri que devia 1% do curso. Bizarro, né? Eu na sou loja não 20%. 1%. Mas você não viu nada. Eu sou 20%, 80% quem faz é elas, exatamente. E assim, e eu falo que elas já têm elas já têm o benefício de ter alguém que passou por isso. Porque quando eu comecei, primeiro que eu não tinha dinheiro para comprar curso. Então, quando eu comecei na ideia de que o que eu fiz no Mercado Livre poderia funcionar na Shopee. Então, eu não tive conhecimento no começo. Tudo que eu fiz, eu demorei tempo para poder ter resultado. Porque eu comecei sozinha. E não tinha uma pessoa de olhar e falar, essa pessoa é referência nesse mercado e eu quero aprender com ele. E por mais que tivesse nessa época, eu nem tinha dinheiro para comprar curso. Então, assim... Hoje elas já têm a facilidade de alguém que já passou, já sabe o que deu certo, o que não deu. E depois que eu comecei a fazer dinheiro, uma das coisas que a gente faz até hoje é sempre buscar conhecimento. Sempre. Muito conhecimento. Eu participo de mastermind, eu participo de mentoria. Então, hoje, as minhas alunas têm acesso a coisas que eu paguei mais de 100 mil para poder aprender. Entende? Então, elas estão ali em tempo real, em full time mesmo, aprendendo as coisas. Essa é a importância de ter um bom mentor na sua jornada, né? Com E certeza. o nosso é excelente. É isso. Mas, ó, vocês trouxeram aqui o case incrível da Bruna. Mas, fora ela, quanto é possível realmente ganhar com esse modelo de negócio? Ou ela é realmente um padrão? Depende. A gente tem várias. A gente tem a Samira, que já fez 300. A Bruna, que fez 60 mil em 2 meses. A gente tem alunas que o sonho delas é... O que eu prego é o seguinte. Se você fizer pelo menos o salário que você sai todos os dias pra fazer da sua casa, perto de quem você ama, do lado daqui eu já tô satisfeita. Eu não sou uma pessoa que eu vou pras redes sociais prometer riqueza, prometer os 100, 200, 300, 400, 500 mil. É possível? Claro que é, porque o digital, ele não tem teto. Infinito. Ele é infinito mesmo, porque você vende na Shopee, dali a pouco você já tá olhando uma outra fonte de venda que você vai pro Mercado Livre, quer sair dali, vamos pro Instagram, quer sair dali, vamos pro TikTok. Por mais que você não tenha o estoque dos produtos, você consegue ter um produto de cada que você vende e com isso você tem material para fazer muita coisa. Você tem material para poder fazer unboxing, você tem material para fazer Shopee Live, que é a live da Shopee que vende muito. Então, assim, não tem teto. Só que o que eu prego eu quero que você faça pelo menos o salário que você sai de casa para poder fazer. É pelo menos isso. Eu quero dar pelo menos dignidade para elas, que é o que eu sofri lá atrás. Que é eu não poder dar o que a minha filha queria, eu não poder comprar as coisas que eu queria até quando eu não tinha Angelina ainda. Então é realmente dignidade. O teto ele não tem. Então a gente fala que 10, 20, 30, 60, 100 é super possível. Isso é o limite, né? O céu é o limite, exatamente. Agora indo um pouco pra realidade de vocês como criadores, né? Produtores. Fizeram muito dinheiro com a Shopee e viram a possibilidade de ensinar outras pessoas a mudarem de vida também através disso. O que vocês levaram em consideração na hora de criar o produto de vocês? Em relação a? Em relação à jornada de aprendizado, em relação a como essa galera vai ter resultados, em relação a ter micro resultados. Como é que vocês montaram e criaram esse produto do zero? Tá. Porque até então você não tinha tido experiência como produtora ainda. Não. A experiência que eu tive como produtora foi um lançamento de semente. Que eu não fazia ideia o que era, eu não fazia ideia o que era nomenclatura, o que era lançamento, o que era perpétuo, o que era nada. E aí, eu vi a oportunidade, um call produtor entrou em contato comigo, a gente fez um lançamento de semente, a gente vendeu para 100 pessoas, então o primeiro contato que eu tive com o digital como produtora foi muito satisfatório. A gente vendeu 100 produtos, totalmente no orgânico, sem investir nenhum real em tráfego, então... Fez quanto? 30 mil. Olha, que legal. Foi 297 a mentoria e eu entreguei essa mentoria inteira ao vivo, 2 vezes por semana, 2 encontros por semana. Eu ensinei coisa
muita coisa. E aí, quando foi em janeiro, só que foi muito desgastante essa entrega, sabe? Ao vivo, toda ao vivo. Aí, quando foi em janeiro, eu falei, cara, eu vou desmembrar isso aqui e eu vou vender só Shopee. Por quê? Eu voltei na linha do tempo. Para poder criar um método, para poder criar tudo que a gente criou, eu voltei, eu faço isso tudo até hoje. Até hoje eu me pego quem eu era lá atrás, o que eu queria lá atrás. Quais que eram as minhas dificuldades com a Angelina lá atrás? Conciliar o tempo para trabalhar, eu não podia ter muito tempo, eu não podia, fiquei refém dos produtos físicos e aí fiquei refém do estoque, tive que ir pro estoque oculto. Foi por isso que eu criei o estoque oculto, porque eu me vi refém. Então eu sempre tento me analisar para poder criar métodos. Quem eu era, a linha do tempo, ela tá sempre presente nos nossos estudos, entende? Então, a gente criou mecanismos para elas fazerem a primeira venda em pouco tempo, a gente criou várias coisas para elas terem mesmo a experiência rápida do resultado, para elas se empolgarem a fazer, que é igual ao emagrecimento. Se você tenta um mês, vai pesar, você tá mais gorda que você começou, você não quer fazer aquilo mais. E eu falo, cara, a primeira venda, ela é satisfatória demais. Nossa, ela é mais gratificante do que vender 200 mil. Sempre, isso é um relato comum aqui na mesa do KiwiCast. Tipo assim, você cadastrou o produto ali, você fez a primeira venda, você fala, agora... Isso é possível. Minha vida vai mudar aqui agora. É mesmo realmente você provando pra si mesmo de que aquilo é possível, porque você descrentou até aquele momento. Talvez eu recebo muita aluna que elas vêm frustradas do mercado. Eu comprei um curso de vender curso, eu me deparei com um método que não funciona, que eles venderam que era uma coisa, entrei lá dentro, era outra completamente diferente. Então, elas já vêm de um mercado meio sangrento, sabe? Que elas já tiveram algumas frustrações. Então, elas vêm desacreditadas. É mais uma, eu vou dar uma oportunidade pra essa menina do olho azul que tá falando aqui. Ou senão, também tem muita gente que fala assim, ó, eu vou vender na internet e tal, vou vender na Shopee. Vocês duas são amigas. Aí você chega lá todo animado e fala, eu vou vender na Shopee, achei um negocinho aqui, vou vender lá e vou ganhar um dinheiro. Aí você vira pra ela e fala, larga de ser doida, não faz isso não vai dar certo, continua trabalhando aí, senão você vai ficar sem dinheiro. Aí a pessoa não vai e nem tenta. E quando você faz a primeira venda ali, que você vê o Shopee, você vai imprimir a etiqueta, cara, é muito gratificante. É assim mesmo a notificação? Shopee. Shopee. Então, Legal. sempre quando notifica com esse barulhinho é uma venda? Ou uma compra. Ou uma venda, ou Porque às vezes eu já ouvi esse barulhinho em alguns quando celulares. quando você é só cliente, são as notificações da própria Shopee. Quando você é vendedora e ativa as notificações, é venda caindo. Legal. Os meninos até brincam quando chega lá em casa, a notificação começa Shopee. Que massa. Até seu telefone você chama, tava Shopee. falando do método de estoque oculto, né? Cara, é um método que dá pra todo mundo. Até quem não acredita, começa com ele. Por quê? Você vai continuar trabalhando... Não tem nada a perder, né? Você vai continuar trabalhando onde é que você trabalha. Disponibiliza lá do seu dia 40 minutos, 1 hora do seu dia pra você seguir o passo a passo ali. E você vai ver que vai vender, vai ver que vai funcionar. Depois você larga o serviço e você não precisa fazer estoque. Você só paga o fornecedor quando você vender. E para vender na Shopee é totalmente gratuito. Ou para você cadastrar, né? Vender não. Para você cadastrar um produto, ele é gratuito. Se você não vender nada, você não paga nada para a plataforma. Então, entre aspas, você não tem nada a perder. Entende? Então, assim, dá para começar com caixa quase que zero, dá. Só que eu indico sempre ter um fluxo de caixa. Por quê? Se você vende e você acerta a mão num produto, em 2 dias você está vendendo 50, 40, 10 produtos. E aí, se você não tem um fluxo de caixa, pelo menos para assegurar o momento de enviou para o cliente e a plataforma te pagou, você precisa ter para segurar pelo menos os 20 primeiros dias. Que aí depois já vira uma recorrência da plataforma mesmo de pagar e você conseguir gerar aquele dinheiro, sabe? Então, por isso que dá para você começar com um caixa mais enxuto. Gente, quantas mas possibilidades. não entende isso aí como um problema não, essa falta de dinheiro não, porque quem quer dá um jeito. Quando eu e a Pri começou, nós não tínhamos dinheiro nenhum, na verdade tinha dívida e dava um jeito e corria atrás e vendia uma coisa ali pra comprar, sabe? Eu acreditava demais que ia dar certo. Legal. Então, se fosse preciso de vender uma coisa que a gente queria muito... Não, e dinheiro emprestado? Ligava pra Mas pessoa... geral aqui no digital, né? Conhece de dívida, sem dinheiro algum, pedindo emprestado. Cara, eu tava vendo o Flávio Augusto falar esses dias pra trás que ele começou com cartão de crédito. Com o cheque especial. E a gente fazia... Não era no cheque especial, mas era nos nossos cartões de crédito. A gente passava na oficina do pai dele. Eu passava no meu pai, o meu cartão de crédito, sacava o dinheiro, comprava o produto, o dinheiro voltava, eu pagava a fatura. E a gente parcelava tipo de 12 vezes. Pagava de novo. Entendeu?
Quem quer dar um Quem jeito. quer dar um jeito. sempre Não dá, adianta. sempre dá. Se arrumar desculpa, não vai. Não, teve uma aluna que ela virou pra mim e falou assim, ó. Nossa, ela virou pra mim e falou assim no direct. Se eu colocar minha loja em modo férias, vai atrapalhar alguma coisa? Eu falei, vai. Por quê? Minha loja tá vendendo muito. Minha loja tá vendendo muito e eu não tenho mais caixa pra bancar. E eu não... Aí, beleza. Aí, nesse momento, eu vi essa mensagem, eu me vi nesse momento. E aí, eu falei com o Guilherme, olha aqui. Lembra quando foi a gente? O que eu fiz? Eu pedi 1.000 emprestado com outro, 1.000 com outro, 1.000 com outro, passava cartão de crédito e virou que é metido. A gente deu um jeito. Só que, o que acontece? O que tava mais pegando ali era a mentalidade dela. Aí, eu falei assim, você já pensou em olhar... Sua loja já tá vendendo, você não tá na estaca zero. Você já pensou em alguém ser sócio investidor dessa loja sua, que já está vendendo? Não, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Aí eu falei, putz, entendi tudo já aqui que tá rolando aqui. E aí eu fui, conversei com ela, falei aqui, por mais que você não queira abandonar sua loja, presta atenção no que você tá fazendo. Você abriu uma loja no centro da cidade, a loja tá lotada de gente, você simplesmente tá fazendo assim, ó, gente, vai embora, todo mundo. Fecha as portas todas de férias. É isso que você tá fazendo. E aí, pra poder dar um choque de realidade nela mesma. E ela falou... Você foi implacável com o exemplo. E aí, literalmente isso. Ela queria mesmo colocar no modo férias a loja dela. E aí, foi literalmente isso que eu falei. Aí, deu um choque de realidade nela. Ela falou, putz, desculpa, eu vou dar um jeito. E aí, ela foi, deu um jeito. Olha conseguiu um sócio investidor dela. E ela conseguiu esse investimento. Hoje, ela tem um sócio investidor que... participa da loja dela e aí eu expliquei pra ela, falei, a mentalidade que você tem pra poder, que você tem que ter na hora de contratar, de pegar esse sócio investidor, é a mesma que você tem que ter com o fornecedor. Eu não quero o seu dinheiro como uma ajuda, eu estou te apresentando um negócio que você vai ganhar tanto quanto eu, porque a loja já estava vendendo. Perfeito. A loja não estava no zero, a loja já estava vendendo. Então, quando a gente se depara com certos problemas na loja, principalmente problemas que eu já passei, na época a gente não cogitou a hipótese de ter um sócio investidor, porque a gente poderia olhar com um amigo, olhar com, sei lá, alguém. E ainda bem, né? Porque senão eles eram sócios até hoje. Não, eu tô lembrando aqui, a Pri falando dessas dificuldades. A gente teve dificuldade com dinheiro, claro. Mas se eu te contar como é que era o nosso setup, o que a gente trabalhava... Cara, eu tinha um CPU que era resto da oficina do meu pai. Pra você ter ideia, tirou da oficina que ele travava demais. Aí levei ele lá pra casa. Aí ele travava lá em casa. Aí o cooler não dava conta de resfriar ele. Eu coloquei um ventilador na lateral dele assim e prendi. Pra ventilar ele ali. Ele desligava umas 3 vezes no dia. Ai, que ódio. Aí eu não tinha impressora. A pessoa, pra você que não vai usar o método de estoque oculto, vai precisar de uma impressora ali. Quem tem estoque, né, de produto, precisa imprimir as etiquetas. Eu saía da de casa e ia lá na oficina do meu pai, imprimia em folha Chamex, rasgava folha por folha. Não tinha aquele negócio daquelas etiquetas bonitinhas igual vem nas compras que vocês fazem. Era folha Chamex, uma por uma, pregava com fita. Imagina você fazer isso 90 vezes. Era 90 pedidos assim, você pregando com a fitinha e tal. Se eu fosse colocar todas as dificuldades que a gente tem para falar assim, não, é muito difícil, vamos desistir aqui. A gente não tava aqui onde é que tá hoje. A gente sofreu muito para chegar aqui. Só que as pessoas, elas costumam mostrar só o palco, né? Sim. Elas só os veem bastidores, o palco, né? os bastidores. E aí é muito que eu falo, a comparação, ela não tem que ser com quem já tá lá. A comparação das minhas alunas não tem que ser comigo, tem que ser com elas de ontem. É verdade. Não tem que ser comigo, porque eu já estou aqui, eu já sofri o que eu tinha de sofrer. E eu não vou realmente ficar contando e me lamentando nas redes sociais por tudo que eu já sofri. Porque a gente já passou muito, mas foi assim, muito perrengue. É muito susto. Só que não só a gente, assim como todas as pessoas no mercado, elas só vão querer te contar a parte boa das coisas. Seu único competidor, no final das contas, tem que ser você mesmo. Sempre, sempre. Tipo, seu negocinho hoje, né? Não, mas quase. É bem parecido. Era meio que vários xizinhos de várias tentativas que a pessoa teve. E aí, no final, depois, assim, de umas 20 tentativas, na 21ª, tinha um checkzinho verde, e tava escrito assim, entre aspas, luck, sorte. Ou seja, as pessoas, elas sempre vão ver eles não olham o seu passado, Sim. tudo que você passou, todos os nãos que você sofreu, o seu processo. Eles só olham quando deu certo e vão falar ainda que foi sorte. Sim. Sendo que eles não sabem o tanto que você batalhou pra estar naquele lugar que você tá hoje, sabe? Só que isso é muito comum de quem tem a mentalidade um pouco mais fraca. Sim. Ficou muito... As pessoas, elas, hoje em dia, elas falam... tá falando de mentalidade, é papo de coach. Postei hoje, ó.
Mais um dia construindo a tal da sorte. É O isso. povo acha que é fácil na hora que você vai ver E as aí, coisas. essa questão do coach ficou, ela tá falando de mentalidade, é mais uma. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você não tá com a mentalidade realmente forte, você vai se esconder atrás de desculpas que não fazem sentido nenhum pra poder olhar e falar, ela só conseguiu por causa disso e disso e disso. Ela só conseguiu por causa disso e disso e disso. Tem uma menina que trabalhou lá com a gente na empresa, e a gente eu fiz uma reunião, num dia eu acordei e falei, vamos fazer uma call, eu quero colocar as meninas todas numa call e eu quero mexer com o sonho delas. Eu quero mexer com o sonho delas. Beleza. E aí eu fui, comecei a conversar, qual que é seu sonho? O que você quer fazer? Quanto que você quer ganhar? E aí eu fui falando. E uma delas falou, meu sonho é fazer o que você faz hoje. Não ser sua concorrente da Shopee, mas fazer o que você faz com relação a produto. Porque eu amo mexer com cabelo, eu quero ensinar as mulheres a mexerem com cabelo. Eu falei, mas então por que você não começa a produzir conteúdo? E ela já era afiliada de alguns produtos de cabelo e tal. Por que você não começa a produzir conteúdo, não começa a produzir Reels? Ela olhou bem pra minha cara e falou, porque eu não tenho ar-condicionado. Como assim? Deixa eu te falar, a gente ri, ri, só que a gente tem um monte de desculpinha dessa que não faz sentido nenhum pras pessoas, e pra gente faz muito. E aí ela foi me explicar, aí eu virei e falei, o que tem a ver o cu com a calça? Assim? Falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela falou, porque eu começo a produzir conteúdo, eu começo a suar inteira. E aí eu não consigo produzir o conteúdo. Eu virei e falei, eu virei e falei, calma. Tá, vamos raciocinar uma coisa aqui. E aí eu fui conversando com ela, eu fui puxando dela, e aí ela foi, e ela foi tentar me dar uma explicação muito óbvia. Na cabeça dela fazia total sentido a explicação dela. E eu virei pra ela e falei, a única coisa que você precisa é de um celular e de um banheiro, você não precisa nem... Eu falei com ela, eu só tenho ar-condicionado no meu quarto, e é o único lugar que eu não gravo. Falei com ela. Falei, eu gravo em tudo enquanto é canto da casa, menos aonde tem ar. E a minha casa é um calor, porque o sol, ele nasce, ele fica o dia inteiro na minha cozinha e ele morre. Então, a minha casa é muito quente. Aí eu fui explicando ela, tal. Aí ela começou a chorar. Aí ela foi chorando e a gente entrou na questão da espiritualidade. Porque eu acho que eu tenho que me aproximar mais de Deus. Eu falei, mas eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza. E aí a gente foi conversando. No outro dia eu vi um Reels dela. Olha só que massa, meu. Caraca. Então, o nosso cérebro, ele cria desculpas pra gente mesma, que se você conta pros outros, se eu te perguntar hoje, qual que é seu sonho e tal, e por que você não faz? Você vai me dar uma desculpa mais farrapada do mundo. É verdade. Só que na sua cabeça faz muito sentido. Faz mesmo. Eu acabei de pensar. Entendeu? Na sua cabeça faz muito sentido. No final das contas, a gente só não quer aceitar que a gente consegue fazer qualquer coisa nessa vida se a gente quiser. E você quer ver um exemplo disso? Você tem filho? Não. Você tem filho? Não. Ainda. Pensa na pessoa que você mais ama na vida. Tá. Pessoa que você mais ama, beleza? Se você precisasse levantar 200 mil reais em 30 dias, o que você me falaria disso? Carol, você precisa levantar 200 mil em 30 dias. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer Em isso? 30 Você acha? dias? Em 30 dias você precisa fazer isso. Eu ia tentar. Tá. Não, de Só que verdade. custa... De verdade. Só que custa a vida de quem mais se ama. Se em 30 dias você não levantar 200 mil, quem mais se ama que você tá pensando agora vai morrer. Não, aí eu ia levantar Dá um jeito. em uma semana. Tá vendo? A gente só não faz o que a gente quer porque a gente não quer. Sim. Porque se dependesse de custar a vida de quem a gente mais ama, a gente dava um jeito. Verdade. A gente sempre dá um jeito pra qualquer coisa que a gente quiser fazer. Só que é muito mais fácil rotular, é muito mais fácil falar que o outro teve sorte, o que o outro teve Muito geograficamente mais vantajoso, é muito... É só É você muito mais olhar, tipo fácil. assim, quando você quer comprar alguma coisa, quando você quer muito, vai lá, você quer muito uma bolsa. Você não abre mão de várias coisas? Total. Você não fica em casa? Uhum. Não vou comer um sanduíche hoje porque eu preciso juntar um dinheiro pra trocar meu iPhone. Então, qualquer coisa pode. Por que você não junta esse dinheiro e abre uma loja? Pra fazer mais dinheiro pra comprar o seu iPhone depois. É isso. Vai de prioridades que a pessoa É quer. o quanto você vê valor naquilo. Por exemplo, hoje um iPhone 15, 10 mil reais é barato. Mas uma mentoria de 10 mil é muito caro, tá louco? Só que um iPhone é barato. Entendeu? É muito mais sobre o quanto você vê valor naquilo que você tá fazendo do que, de fato, o quanto custa realmente. Mais um KiwiCast, mais um
tapão na cara sendo levado. Vários, né? Nossa, sempre, né? Mas olha só, pessoal, dando uma stalkeadinha ali no site de vocês vendem hoje pelo Perpétuo, né? Sim. Por que vocês optaram escolher esse modelo, essa estratégia de vendas? E explica pra galera também como criar, né, uma estrutura saudável pra vender no Perpétuo. Ai, eu acho que mentoria, lançamento é... Pegado, né, Pri? Eu sou uma pessoa que eu sou fãzona do Perpétuo. Um negócio que tá pingando ali todos os dias. Tem várias estratégias legais no Perpétuo. Então, o meu tráfego, ele só foi virar mesmo depois de alguns meses. Então, o meu tráfego, ele só virou de verdade quando a gente encontrou o Isaías, que é hoje o meu sócio. Ele começou como meu coprodutor. Então, ele me encontrou e olha que loucura. Ele me encontrou, viu minha página de vendas, que não estava funcionando, estava com delay. Vocês não têm noção. Clicava, ficava quase 5 segundos branca a tela até a página carregar. Tava uma loucura. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, Pri, no meu direct, eu acho que sua página... Posso dar um pitaco aqui? Aí eu abri o perfil dele, vi... Tava escrito lá funil de vendas, estrategista. Falei, vou ouvir esse menino. Falei, pode. Ele falou assim, sua página tá muito lenta. Aí eu falei assim, olha aí pra mim, então. Passei o login e a senha do Facebook pra ele. Resolve aí. Ele já virou sócio na primeira conversa. Falei, desse tá ruim. Ele falei, resolve então aí pra resolve. mim. Então resolve. Resolve aí pra mim, então. Juro. Mas o Isaías é um cara inteligente. Aí hoje ele fala, nossa, Pri, que loucura, que você é muito doida. Eu falei, eu sei. E aí a gente foi. Mas ele foi ousado, ele chegou da forma correta, ele chegou já querendo oferecer valor. Ele soube se vender. Exatamente, Só que resolução ele de um soube problema. se vender pra alguém que não fazia ideia do que ele tava falando. Ele vendeu fácil. Ele vendeu pra quem não precisava. Não é que não precisava, a gente precisava na época, né? Pra quem não sabia que precisava dele. Exato. Tipo assim, ele tentou vir todo técnico, a sua página está com delay, que não sei o que. Eu falei, resolve aí então pra mim. Eu não entendi, eu não entendia nada do digital. E aí ele também é fãzão do Perpétuo. Então eu tentei fazer o infoproduto virar várias vezes. E quando a gente foi fazer a nossa reunião de participar de coprodução, ele virou pra mim, eu virei pra ele e falei, hoje é dia 11 e foi justamente em julho. E hoje é dia 11, até hoje eu vendi 10 mil. Então eu tava vendendo tipo R$1.000 por dia naquele mês, porque nos meses anteriores eu tava fazendo 10 mil por mês com o infoproduto, né? Vendendo treinamento. E aí era, né, dia 10, dia 11 eu já tinha vendido 11 mil. Eu falei, então até o final do mês você precisa me entregar muito mais resultado que isso pra poder valer a pena e tal. Ele falou assim, beleza. E isso foi em julho. Foi exatamente no mês que eu fui na Shopee ser reconhecida como influenciadora oficial da Shopee aqui no Brasil. E aí deu um boom de vendas e nesse mês de julho a gente fez 65 mil. Caramba. E aí eu olhei pra ele e falei, menino, você é bom. Você é bom mesmo. A partir desses 65 mil. Tudo no Perpétuo? Tudo Perpétuo. Eu nunca fiz lançamento. Só o semente. Fala pra gente, como é que cria uma estrutura sólida no Perpétuo, fazendo com que as vendas aconteçam constantemente e fazendo com que o produto seja atrativo para atrair pessoas todos os dias? Eu acredito que o segredo tá em vender mais para a mesma pessoa. A pessoa que passou o cartão para você uma vez é muito mais fácil que ela passe mais vezes se ela tiver uma boa experiência com você do que você tentar captar novos clientes sempre. Novo cliente é caro. Além de ser caro, é muito mais difícil você convencer uma pessoa de comprar de você do que você convencer... Não convencer. A partir do momento que a pessoa tem uma experiência boa com você, entrou no seu treinamento, viu que é capaz de ter resultado, em algum momento ela vai precisar de um outro passo. Em algum esse momento, outro passo, ele também pode ser um outro Perpétuo. Exatamente. Geralmente a gente sempre levando um funil para outro funil. O negócio é sempre assim. E aí as pessoas, elas ficam tão... as pessoas do digital, eu não sei se é porque eu sou muito assim, Cuidado com os copos aí. É assim? Então, beleza, vamos resolver assim. Eu sou uma pessoa muito... Prática? Muito prática. Caramba. Aí as pessoas, meu Deus, como que nós vamos descobrir qual que é o outro produto? Como que nós vamos criar outro produto? Caixinha de pergunta. Vamos perguntar. Abre o Instagram e fala, Vai gente, o que vocês... roda, né? Não Mas precisa. fácil é saber falar com a sua própria audiência. Eles já vão Você falar assim, abre um Pensou em Instagram, perguntar o que você que ele abre quer? um direct, você abre um story e fala: o que você gostaria de aprender comigo que hoje você não consegue pelo fato de que eu não tenho pra te ofertar? Cara, apareceu na minha caixinha de perguntas: eu quero que você me ensina como ter uma rotina de trabalho em casa. Nunca tinha passado pela minha cabeça e é algo completamente funcional.
E foi aparecendo um monte de coisa que nunca iria passar pela minha cabeça e que são várias ideias de produto que também é perpétua. E a grande sacada que dá pra você fazer é você fazer ascensão dentro do seu próprio treinamento. Porque você só paga na entrada. Você só paga o lead que chegou ou no seu front ou no seu low ticket. Perfeito. Quando ele entra, você já pagou por ele. O resto é lucro puro. Lucro puro. E eu tinha uma crença muito grande sobre high ticket. Muito caro, as pessoas não vão pagar por isso. Se elas não compram de você, elas vão comprar de outra pessoa. Perfeito. Exatamente. Melhor ter. Melhor ter. Perfeito. Mesmo que não venda, é melhor ter. Tem uma aplicação ali, não precisa nem vender. Tem uma aplicação. Eu desbloqueei essa questão de mentoria há pouquíssimo tempo, porque eu nunca fiz lançamento. Eu realmente nunca fiz lançamento. Eu fiz o lançamento semente, tinha o lançamento semente, desmembrei, peguei a gravação do MSL, botei aquilo ali para vender a 97, e aí eu fui melhorando o produto com o passar do tempo. Mas eu nunca lancei. Vou lançar agora no início do ano, provavelmente, mas eu nunca fiz um lançamento. Uhum. Então, o meu negócio sempre foi perpétuo. Eu sempre gosto de perpétuo. Mas aí no perpétuo a gente tem várias estratégias para fazer. Meteórico. Você consegue mexer na própria base. Entendeu? Você consegue fazer, por exemplo, ofertar produtos. Ao invés de dar... Eu detesto promoção. Eu não faço promoção. Eu crio produtos para poder agregar valor no meu produto e vendo aquilo ali. Por quê? E a sacada tá em você criar produtos que não estão à venda. Por exemplo, vou fazer um meteórico, vou te entregar presentes para você acelerar o seu resultado com o meu método. Mas se depois você quiser comprar esses presentes, não tem como. Porque eles não estão à venda. São presentes exclusivos para quem vai entrar essa semana. E aí as pessoas não conseguem ter acesso depois àquilo. Porque você vender algo que as pessoas podem comprar depois, elas falam, depois eu compro. Então, realmente, você pensa em produtos que vão acelerar os resultados da pessoa, coloca isso em forma de presente e oferta. É isso. Prático mesmo. Bom, casal, vocês trouxeram aqui muito insight pra galera, geraram super valor. E eu queria entender de vocês, vocês acreditam que foi o fator determinante pra vocês estarem hoje onde vocês estão no digital? Mudança de hábitos. Boa. De Mentalidade. E também de ambiente. Total. Conexões que acontece? com pessoas que estão Na mesma jornada. Que estão no mesmo jogo, óbvio. Muito se aproximar de gente que tá falando a mesma língua que a gente. Por quê? Essas pessoas, elas não desacreditam de você em momento nenhum. E a partir do momento que eu entendi que ensinar a minha aluna a se tornar uma pessoa de sucesso no digital vai muito além de um passo a passo de como vender na Shopee, vai muito além disso, entra na questão de quem você precisa se tornar para isso acontecer, entende? E aí quando a gente entende que a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa mudar pensamento, a gente precisa enxergar fora da caixa, que é aquilo que a gente estava conversando. A gente precisa enxergar fora da caixa, olhar para onde ninguém tá olhando. Enquanto tá todo mundo pensando em produto, eu tô pensando no fornecedor. Enquanto tem muita gente pensando que precisa de ajuda, eu tô pensando na oportunidade que eu vou oferecer. Então é olhar para onde ninguém tá olhando. Então quando a gente começa E isso não é dom que nasce na gente, não. Nada é dom. A criatividade não é dom que nasce, é algo que é totalmente trabalhado. Essa questão de pensar fora da caixa é totalmente trabalhado. Não são coisas que nascem na gente. Eu não nasci assim, não. Entende? Me reaproximar de Deus foi um fator muito determinante pra gente estar aqui. E foi até um susto que eu tomei. Depois que a gente vai participando de masterminds, pagando mais caro para ter acesso a pessoas maiores no digital que fazem mais grana, eu olhei e falei, gente, essa galera fala muito mais de Deus do que eu imaginava. Muito mais. Então Deus está muito mais presente em quem faz muita grana do que em quem não faz quase nada. E é literalmente um slogan que a gente tem. Aqui em cima a gente colabora, lá embaixo a gente deixa a disputa para quem tá lá embaixo. A gente aqui em cima colabora. Então, quando você já entra no digital com essa mentalidade de tem espaço para todo mundo, eu posso aprender com o outro, mas eu também posso colaborar com o outro, aí vem da questão do transbordo. Que é literalmente isso. As pessoas veem quem vende curso com os olhos de, meu Deus do céu, ele só quer arrancar meu dinheiro. Existem pessoas que querem realmente transformar a realidade da outra pessoa. Só que não é justo que ela não receba nada por isso, porque ela vai doar o seu tempo inteiro para poder fazer caridade ou para uma ONG, que eu tenho muita vontade de ter. Eu vou ajudar casais na igreja, eu vou fazer outras coisas. Mas se eu consigo mudar a realidade de alguém
e você pode me pagar por isso, é muito bacana. Só que o meu pagamento, que eu mais gosto de receber, é quando uma aluna olha pra mim e fala, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Não tem nada no mundo que eu te pagaria que fosse possível pagar o que você fez comigo. Que eu dei uma aula quarta-feira e aí no final, fiquei até o final, uma tava chorando, nossa, e ela chorava, ela chorou do início ao fim. Eu falei, fica aqui que eu preciso conversar com você. A gente conversou, no final ela falou, você não tem noção do que você fez comigo. Aí eu olhei e falei, esse é o pagamento que eu quero. Que não tem dinheiro que paga. Pode me pagar o que for, que não tem como me pagar. Então, é realmente a questão do transbordo. Eu tenho muito prazer nisso. Eu tenho muito prazer em a pessoa olhar e falar, putz, você transformou literalmente, não só a minha vida, a minha forma de olhar, a minha forma de pensar, a minha mentalidade. Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu te conheci. E eu recebo relatos que às vezes não tem nada a ver com treinamento. Eu recebo relatos no meu direct, as meninas postam, as minhas seguidoras, elas postam devocional, me marcam e falam, lembrei de você. Eu voltei a ler a Bíblia por causa de você. Eu voltei na igreja por causa de você. Então é muito mais do que um método. É muito mais do que um passo a passo. É sobre ambiente, é sobre os hábitos que você tem, sobre as coisas que você faz. Uma das coisas que eu falei na quarta-feira, as meninas, elas querem abrir uma loja e elas não apresentam a loja dela pro sócio principal, que é Deus. É Deus que sabe aonde ir, aonde não ir, o que fazer, o que não fazer. Ele sabe muito mais do que eu, o que vai funcionar lá na frente. E elas não apresentam isso pra ele. E não orar também é uma oração. Quando Deus não escuta a sua oração, automaticamente ele olha e fala, ela dá conta sozinha, ela não precisa da minha ajuda. Total. Então, se você não olha e fala, Deus, eu tô abrindo um negócio aqui, o Senhor me ajuda? Abençoa aqui. Vamos fazer esse negócio funcionar? E o dia foi feito para trabalhar, a noite foi feito para descansar. Quando você trabalha durante o dia, à noite você descansa, você tira a sua mão e Deus coloca a dele. Perfeito. Legal. Entende? Meus queridos, chegamos no momento mais dinâmico aqui do podcast, que é um bate-bola jogo rápido com o intuito de vamos fazer perguntas para vocês e vocês precisam responder com no máximo a primeira palavra que vier na cabeça ou no máximo uma frase. Tá. Fechou? Papum. Papum. A carinha dele, tipo, nossa, ela fala demais, gente, não vai funcionar com ela. Ó, uma dica para se destacar nas vendas em um mercado tão concorrido como o digital. Diferencial. Uma qualidade essencial para quem quer ter sucesso nesse mercado. Persistência. Uma habilidade que todo empreendedor digital deve desenvolver. Resiliência. O maior erro para evitar ao começar a vender no digital. Desistir. É. A melhor forma de construir autoridade. Vai, você tá começou. Diferencial, de novo, as pessoas elas se apegam muito no eu quero ser melhor. Tem que ser no que eu sou diferente. No que vai acontecer que as pessoas vão lembrar de mim. E é isso que é ser diferente. Perfeito. Uma estratégia simples para aumentar as vendas. Recorrência. Boa. Passaram liso. Isso, a galera é boa. E olha, pra finalizar o nosso episódio, a gente costuma fazer uma pergunta mais reflexiva. Fazer vocês viajarem no tempo. Vocês topam responder? Bora? O que vocês gostariam de ter escutado quando iniciaram no digital, que depois de toda a experiência que vocês tiveram até aqui, podem transmitir pra quem tá pensando em entrar nesse mercado? Vai dar certo. Legal. Não é fácil. Eu queria muito ter escutado lá atrás que alguém olhasse pra mim e falasse assim, eu não acredito ainda. Mas se você tá nessa, eu tô com você. E é literalmente o que eu queria ter ouvido, não só do Guilherme, mas eu queria ter ouvido de familiares, eu queria ter ouvido de amigos. E eu não queria ter me deparado com o que eu me deparei, que era as conversas nos cantos de... Olha lá, tá achando que virou blogueirinha de tá postando as coisas. Olha lá, ela tá se achando demais, tá postando as vendas e tudo mais. E são as mesmas pessoas que hoje me mandam mensagem e falam...
E elas ainda acham que eu sou obrigada a ensinar de graça, entende? Porque são os meus amigos. Não é nem ensinar, né? Se fosse igual as clientes que a gente tem, né? Os nossos alunos, já tava bom. Eu tô falando de amigo mesmo. Mas acha que a Pri é a mentora dela. É ligar a hora que precisa, atender, tem que atender a hora que quer. Então, assim, eu queria muito ter escutado lá atrás que as coisas, elas vão funcionar, só que elas precisam de persistência. E quando eu via lá atrás as pessoas postando só o lado bom das coisas, quando acontecia alguma coisa ruim, eu me frustrava. Então, eu acho que o mercado, ele tá muito carente de pessoas reais. Quando eu comentei que eu tentei esconder muita coisa minha, é o que eu falo. Se alguém tá querendo começar no digital, principalmente nessa questão de infoprodutor, nessa questão de aparecer, nessa questão de criar audiência, de vender o seu conhecimento, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que é os seus defeitos que vão conectar as pessoas com você. Eu tentava esconder o meu sotaque. Eu tentava não ser engraçada porque eu ouvi que trazer humor pro perfil acabava com a minha autoridade. Eu sempre eu me comparava com pessoas que postavam só maquiadas, com cabelo maravilhoso, de blazer, não sei, e eu achava que eu tinha que ser aquilo. E eu não sou essa pessoa. O único lançamento, eu falei que eu nunca fiz lançamento, mas eu fiz um lançamento que virou motivo de terapia. Esse lançamento que eu fiz, eu me mudei inteira. Eu mudei minha foto de perfil, coloquei uma foto de perfil com o cabelo todo pra trás, uma gola alta, preta, uma mão no queixo. Botei só foto de ostentação no perfil, porque eu achava que era isso que vendia. Porque as pessoas implantaram que era isso que vendia. E eu me tornei quem eu não era. Na verdade, porque eu não sou uma pessoa. Eu me tornei uma personagem. E uma personagem, ela é muito difícil de sustentar. Então, hoje o meu sotaque conecta, as pessoas adoram o meu mineirinho, as pessoas adoram o meu senso de humor, porque eu sou engraçada. Hoje os Reels que mais viralizam, o meu criativo que mais performou foi eu sendo engraçada, porque é quem eu sou. Então, eu queria muito ter escutado lá atrás que a gente não pode se comparar com quem já tá lá em cima. A gente não pode se comparar. É muito bonito ver a gente vir aqui no podcast, ela já faturou milhões, ela já... Tá, mas e todo o rolê que teve atrás? As dificuldades que tivemos. Não é fácil e as pessoas não podem entrar achando que é fácil. Eu prefiro que elas entrem achando que é muito difícil e quando elas chegam, elas falam, porra, mas nem é tão difícil assim, gata. Do que elas cheguem achando que é fácil e chega aqui elas se deparam com dificuldade. É muito melhor se surpreender do que se decepcionar. Então, de fato, E é tirar o vitimismo da cabeça. Porque toda vez que você acha que você não consegue fazer alguma coisa, há uma vítima gritando lá no seu ouvido que você não consegue. Só que, na verdade, você consegue sim. Você sempre consegue. Só que você tem outras prioridades que você vai colocando na frente. Então, o digital, ele é maravilhoso, ele é transformador, ele é capaz de transformar vidas, gerações. Não é porque eu saí de uma geração escassa que não empreendia, que eu tenho que viver isso. Só que quebrar ciclos é trabalhoso. Trabalhar com o digital é trabalhoso, ele é muito gratificante. Mas ele é um campo pouco explorado. Ele é diferente do tradicional, ele é diferente do CLT, ele é diferente de várias coisas. Só que se você literalmente tem uma decepção e cai, tem uma decepção e eu vou desistir por causa disso, se fosse assim, no primeiro esporro que seu patrão te desse, você ia pedir demissão. Total. Por que você aguenta todos os dias a encheção de saco dele? Pra ganhar pouco. Entendeu? E aí é trabalhar muito a capacidade de, se eu faço tanto pro meu patrão, eu consigo fazer tanto pra mim. Às vezes uma gerente que dá o sangue na empresa, que faz o negócio acontecer, que bate no peito e fala, se não fosse eu, essa empresa não funcionava. Ela não tem coragem de abrir o dela. Ela não tem coragem de vender pra ela. E às vezes as pessoas também que querem começar no digital, principalmente vender produto, vender conhecimento, elas querem estar no topo. Que é essa questão de eu tenho que ser a melhor. Quando, na verdade, se você tiver um degrau acima de alguém, você já tem cliente. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o melhor. Você precisa ser o diferente. Você precisa saber mais do que um outro alguém. Perfeito. É isso. Pô, que podcast incrível, hein? Sim. Adorei conversar com vocês. Inclusive, aprendi muito sobre o modelo de negócio, porque eu realmente não lembro de alguém que tenha falado dessa forma aqui no KiwiCast. Então, muito obrigada pelo transbordo aqui. Tenho certeza que a galera aprendeu demais também. Mas não terminamos, né? Não terminamos, porque agora, temos presentinhos que faz. Tem um presente. Olha aí, tá chegando. Para os dois. Para contribuir com... Já fiquei apaixonada no hotel, com tudo que tinha lá. Tem olha, mais. caneca Espero que mais. caiba na mala de vocês, Tem tá? mais, olha aí. Ó, esse aqui é o da Pri. Esse aqui é do Guilherme.
É você. Agora vocês têm a canequinha KiwiFi. Ai, que lindo! Amei. Tá fidedigno? Deixa eu ver. Ó. Ai, que linda. Ai, amei. Muito obrigado. Gostei demais. Também amei. Gente, Acertou literalmente. demais no presente. Gosto mais de copo. Ai, eu Caneca. também adoro canequinha. É literalmente pra agradecer a presença de vocês. Muito Inclusive, obrigada. quem tá conhecendo vocês aqui através do KiwiCast, deixa aí suas redes sociais pra que eles possam também acompanhar. Vou fazer melhor, pode, Carol? Pode, Vai lá. claro. Fica à Você me vontade. permite? Fica à vontade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem ir lá no meu Instagram, na última publicação, e comentar vindo o podcast da KiwiFi, eu vou liberar presente, tá? Olha. Posso? Então, arroba Priciane Pereira com SC. Vou falar igual eu falo nos telefones, tá? Pri de Priscila, Priciane. Pode me seguir lá, vai lá e deixa seu comentário que eu vou liberar um presente muito bacana pra você aprender. Olha aí, hein, O gente. meu tá lá, Guilherme Mendes, MSL. Segue lá também, que a gente posta conteúdo lá todo dia. Que legal. Vai aparecer aí na tela pra você não deixar de ganhar esse presentinho. Se fosse você, já ia lá e comentava agora. Tô Não, Aqui mas embaixo, ó. tá ótimo, tá ótimo. Aqui embaixo eu estou letrando igual uma maluca. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, por favor, né? Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica, comentaram. Então agora, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Bora lá, Carol! Aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.